Pim, 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 pim. Fui convidado para uma tarde de suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo eu fiquei assustado. Mas deixa tudo começou a me explicar. Daí então fiquei aliviado. Ai, 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 ai. Tentei. Tentei fazer esta belíssima versão da música Vira Vira dos Mamonas Assassinas, que todo português deve conhecer, porque é o hino de Portugal, esta música aqui. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um Plantão de la Trieta. E hoje nós temos convidadas nem tão assim especiais, né? Que elas já são todas conhecidas aqui, vocês já conhecem. Diana, Gabriela, Mariana não, mentira, Mariana, ela como sempre está lá no lugarzinho dela, merecido. E hoje nós vamos falar de sotaques, formas de escrita e expressões entre Portugal e Brasil. Talvez, vamos falar dos diversos tipos de temas existentes entre Portugal e Brasil, os seus sotaques e suas formas de se expressar, como no caso de Suruba, que Diana me disse que não dá nem problema. Então é isso, por favor, pela nossa queridíssima ordem, fiquem aqui com a querida Diana, porque eu tentei aqui falar com o meu português básico. Olá pessoal, agradeço ao Filipe pela sua voz maravilhosa, ou talvez não. Dando seguimento ao tema deste plantão da treta, sendo eu a única portuguesa, eu vou falar sobre coisas que Portugal escreve que o Brasil não entende. Não vou falar do gerúndio, porque essa questão é óbvia e todos se entendem, mas, por exemplo, gozar tem significado diferente no Brasil. E ainda bem que estou a falar isto com um sotaque português, ou ia parecer engraçado. Gozar seria brincar, e é engraçado que o brasileiro costuma rir quando lê isto em histórias. Outra coisa que eu falei no episódio de ontem no Jornal da Fábrica foi em gajo. Gajo é rapaz, e penso que esta palavra não tem significado nenhum no Brasil. Outra coisa que eu quero informar é sobre o trabalho de freelancer. Em Portugal usamos uma palavra que tem um significado bem diferente no Brasil. Porém, se colocarmos esta palavra numa frase, não vai fazer muito sentido aí nas terras de Veracruz. Falo de, e vou falar devagarinho para o YouTube talvez não barrar, biscate. Esta palavra é o que os portugueses falam de trabalho de freelancer. Porém, a palavra que o Brasil usa tem um significado bem pior em Portugal. Eu até tenho medo de dizer isto com o meu sotaque. O Brasil fala fazer um bico. E eu venho fazer serviço público e dizer para todos os brasileiros que queiram viver em Portugal e fazer trabalho de freelancer para não dizerem esta frase. Nunca falem esta frase à frente de um português. Nunca, ok? Esta é uma regra de ouro. Levem esta dica para a vida. O significado em Portugal, tentando não ser barrada pelo YouTube novamente, um ato de mais de 18 feito a homens. E penso que já chegou a todos os ouvintes o que será, não é? Ok. Mas é uma palavra que do Brasil ri de Portugal. Meu Deus. Ao tomar uma vacina, o português fala levar uma pica. E nem vale a pena dizer o que significa no Brasil, porque acho que Portugal sabe, ou se não sabe, já descobriu neste episódio. Existem muitos youtubers brasileiros que visitam Portugal e falam que se no Brasil falam palavrão, em Portugal falam o dobro. Sim, Portugal fala muito palavrão. Em Portugal, falar uma palavra a começar por F, eu não vou dizer a palavra dela porque serei realmente barrada no YouTube. E essa palavra existe em histórias escritas por portugueses. É o mesmo que ficar surpreendido com alguma coisa, ok? Essa palavra em F é o mesmo de que ficar surpreendido com alguma coisa. Portanto, não é apenas um palavrão. Outra palavra bem comum é o endereço barra morada, que lemos bastante nas histórias. Uma coisa que eu costumo falar aqui nos podcasts é encher chouriços, que significa encher linguiça no Brasil. Aliás, podcast é no Brasil, podcast fala-se em Portugal. E como dá para perceber, eu não gosto de falar podcast. Um gringo no Brasil é camon em Portugal, mas eu prefiro chamar gringo também, não gosto do nome camon. E penso que é isto da minha parte. Gostei desta sugestão de tema dado pelo Vasco e pela Silvia Andrade do grupo. As expressões no Brasil e em Portugal são muito diferentes e às vezes influencia a leitura.
Tenho que, sim, acho que tenho que confirmar isso. E realmente influencia um pouco a leitura, porque há algumas palavras que nós realmente não conhecemos. Mas indo para a escrita de autores angolanos, acaba por se tornar bem mais simples para os leitores portugueses e brasileiros. Angola escreve numa mistura dos dois. É o português do Brasil com o português de Portugal. Basicamente, os autores angolanos têm o melhor dos dois mundos. Isto parece que nem a Ana Montana. Mas sim, realmente os autores angolanos têm o melhor dos dois mundos, porque eles falam uma mistura dos dois. Mas gostei deste tema, foi uma sugestão interessante. Agradeço aos dois pela sugestão. E agora passo para a Gabriela, que tem mais umas informações para nos dar. E obrigada ao Vasco e à Sílvia pela sugestão. Obrigada, Diana. Para mim é muito difícil falar desse tema porque aqui no Brasil, embora não pareça, a gente entende muito bem o que vocês estão falando, vocês portugueses. Só que o deboche fala mais alto e desculpa que se eu estraguei a amizade, né? Mas a gente entende quando vocês estão a gozar com a nossa cara, mas é muito mais divertido a risada disso. Eu acho que a única coisa que eu peguei de um português reclamando muito é o uso da palavra muxoxo, que é um estalo que se dá com a língua e os lábios, a semelhança de um beijo para mostrar desdém ou pouco caso em relação à pessoa ou coisa. Isso é muito comum em escrita amadora, as pessoas estão sempre abusando do muxoxo. E um amigo português que eu tenho, ele não faz a mínima ideia do que é isso e ele fica muito chateado toda vez que ele encontra essa palavra num texto. E como eu disse, pra mim é realmente muito difícil, porque aqui no Brasil a gente se acostuma a mesmo que a gente não consiga entender 100% da coisa, a gente se acostuma a pegar uns pedaços do significado de alguma palavra, porque regionalismo é o que mais tem aqui e se eu pegar coisas que eu falo pra amigos, pra familiares, pra gente que mora aqui onde eu moro, por exemplo, e falar isso pra Michelle, pra Mariana, pro Felipe, que são do Nordeste, eu acho que vai ficar muito estranho. Assim como eu sei que eles têm milhões e milhões de palavras e expressões que eu não vou entender, mas acho que tudo se complica quando a gente chega em Minas Gerais, assim, ó. Eu não sei o que aconteceu em Minas Gerais, mas é tipo um buraco negro da fala, mas eles fazem isso de um jeito muito lindo. Então lá a gente tem o trem. Vocês não conhecem o trem. Basicamente, tudo que vocês puderem imaginar, uma coisa, um bagulho, um treco, é um trem. Pega esse trem aqui pra eu te mostrar uma coisa. Ah, vem aqui ver esse trem. E também, mineiro fala muito uai só. É que nem aqui no sul que a gente fala bate, mas lá eles falam uai só. E vocês sabem, né, que brasileiro sobrevive, então a gente tenta sobreviver nesse mar de coisas bizarras que tem na nossa língua. Mas tudo bem, a gente entende também que portugueses não estão mais acostumados. Mas eu preciso falar aqui de uma coisa que aconteceu há um tempo no grupo, das várias tretas que teve, que me chamou mais atenção foi quando vocês, portugueses, usaram você como uma ofensa. E eu já não estava entendendo nada que você estava falando, porque eu não sabia se era brincadeira, se era ofensa séria. E daqui a pouco alguém falou um você e os ânimos se exaltaram de verdade. E eu mostrei isso pro meu amigo português, e ele ficou muito chocado também. Ele tentou me explicar e não conseguiu. Ele só disse assim: acredita, isso é muito ruim. Então, eu acho que essa aqui é uma dica, né, pra gente não chamar nenhum português de você. Mas assim como a gente entende que vocês não vão entender todas as palavras distintas do nosso vocabulário português brasileiro, vocês também dão um descontinho pra gente quando sai algum você perdido por aí. Bom, é isso, pessoal. Até um próximo episódio, até semana que vem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, passar lá no Ko-fi pra deixar uns trem pra gente, uns fiorim, nem do meu pai. E um beijo no coração de vocês. Tchau.